Está no ar mais uma edição do seu novo podcast favorito, o podcast dos diretores. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores diretores, professores, professoras, orientadores, pedagogos, alunos, pessoal da faxina, pessoal de todo lugar aí do Distrito Federal, nossos estudantes. Um podcast que humaniza os nossos diretores para você ver que nem sempre a culpa é da gestão. Na verdade, eu sou capaz de dizer que às vezes é só aquele 1% vagabundo que vai ser culpa de um gestor ou outro, porque não somos máquinas. Ao meu lado, professor Sebastião Anselmo, professor de física, dê suas credenciais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui, compartilhando esse momento, com convidados super especiais e com os nossos patrocinadores. Papelaria J, lá do Renato, aquele abraço. SG Informática. SG Informática Eletrônica do Sandro Santos, garantindo a sua internet para que ela não caia no momento inoportuno. Naquela hora que você está assistindo aquela série, aquele câmera, filme. portão, internet, periféricos, SG Informática. A CTM Contabilidade, para você, diretor, diretora, não passar apuros na sua prestação de contas. E agora a gente tem um amigo novo, que é o Regis, do aplicativo Carômetro. Você que precisa otimizar a sua entrada, o seu acesso e o seu cuidado com os alunos, aplicativo Carômetro do nosso amigo Regis. Depois a gente coloca o arroba dele lá. Com certeza. E a gente está aqui com a presença super especial, nossa amiga Rosilene, diretora do Centrês do Gama. Salva de palmas! É um prazer enorme ter você aqui com a gente nessa conversa, nesse bate-papo, como disse o Tom, pra gente descobrir que o gestor não fica só atrás da mesa, ele fica atrás da mesa, do balcão, do fogão, da secretaria, no corredor, até na limpeza e às vezes trocando sifão de banheiro, igual hoje, na hora do intervalo no banheiro. É isso daí. Rose, a gente faz tudo na escola, elétrica, hidráulica, marcenaria. Eu só não fiz nada de solda ainda, porque eu não sei. Mas o dia que eu aprender, eu vou soldar. Você vai aprender, você vai aprender. Se apresenta, meu amor, seja bem-vinda. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sou Rosilene Nóbrega, tá? Sou professora de matemática, estou há 28 anos na Secretaria de Educação e há 20 anos em equipe diretora, tá? Sou professora, sou professora de matemática, eu adoro minha disciplina. Nunca quis ser professora, na verdade, tá? Minha primeira formação é administração de empresas. Mas assim, a vida, né? Não tem como, ela vai. Se tá no seu destino, não tem como. Tá administrando hoje aí Acaba administrando, né? Então, assim, todo conhecimento é válido. E depois eu fiz matemática e nunca fiz outra coisa na minha vida. Passei no concurso da Secretaria de Educação. Então, o único emprego que eu tive na minha vida foi dentro da Secretaria de Educação. E sou feliz. Muito né? bom. Sou muito feliz. Por mais que eu não quisesse ser, mas assim, me realizo dentro da minha profissão, tanto em sala de aula como na gestão de uma escola. Fui diretora do CF5 durante 2 anos, CF5 aqui no Gama. Fui diretora da Escola Classe 12 aqui no Gama durante 4 anos. E estou diretora do Centrês há 8 anos. Não, 9 anos. 9 anos. 9 anos. É desde 2017. 17, há 9 anos. Então, assim, gosto muito do que eu faço. Acho que não tenho essa situação, não sei por que eu tô na direção. Não, estou na direção porque eu gosto de estar, porque eu me realizo no meu trabalho. A gente passa alguns perrengues, sim, né? Algumas situações chatas. Só que é muito gratificante quando a gente consegue chegar ao final de um ano letivo e ver que a maioria das coisas que a gente planejou, elas deram certo. Ô, Rose, você já foi diretora, então, de 3 escolas, Correto. Certo? Às vezes eu fico pensando que se eu fosse, por exemplo, o diretor do 76, é o que eu penso, se eu fosse diretor lá do 76, eu não ia dar conta. Mas, nossa, Tom, tá a escola aí, quase 2.000 alunos, fosse lá para o 76, talvez eu não desse conta. Você acha que existe um diretor
para cada tipo de escola? Ou o diretor vai se adaptando à escola e existem diretores diferentes, perfis? Não, eu acho o seguinte, o meu maior desafio eu comecei, na verdade, como supervisora administrativa em Santa Maria. E quando eu vim para o Gama, que eu fui para o F5, teve no final do primeiro ano, falei, não, eu não nasci para isso não é para mim, não é isso que eu quero. E eu fui para um curso em BH, fazer um curso, tá? O pessoal da Prefeitura do Estado de Minas faz muito formação durante o período de junho. E lá eu consegui. E assim, eu era a única pessoa que estava pagando por esse período de curso. O resto, todas as prefeituras pagavam. E lá não, lá eu consegui falar assim, não, ainda há um luz do fim do túnel. E quando eu fui para a escola classe 12, ali eu vi que aí a gente não tem essa situação, você não conseguiria sair daqui e ir lá para o 7-6. Não. Eu acho o seguinte, quando eu fui para a escola classe 12, eu não tenho formação em séries iniciais, né? Eu não tenho pedagogia. Minha formação é matemática. E eu fui para uma situação que não era do meu convívio. Eu era de matemática, meu vício de matemática, e eu levei apenas uma supervisora que era de pedagogia. Mas eu fui estudar. Porque o que eu pensei comigo? Eu sou professora. A minha vivência é dentro de escola. Então eu fui estudar, eu estudei tanto. Hoje eu sei o que é pré-silábico, silábico alfabético, relatório, anamnese. Por quê? Porque eu fui estudar. Estudei. E assim, hoje eu tenho um respeito muito grande pelas séries iniciais. Mas muito grande. Porque 4 anos lá, durante os 4 anos que eu pude perceber, professor de séries iniciais, o aluno é dele. Ele trabalha para aquele aluno. E ele conhece o aluno. Ele conhece o aluno, sabe? Detalhe por detalhe. O momento de coordenação, o momento que ele tá com aquele monte de caderno, um monte de coisa para o aluno dele. Ele tira dinheiro do bolso para fazer projeto para o aluno dele. Então, ali eu fiquei maravilhada. Assim, eu aprendi muito e levei. Você falou uma coisa certa, ele acompanha o aluno. E quando a gente ia fazer os estudos de caso, que é normal dentro do nosso cronograma, né? Eu aprendi muito essa questão de realmente avaliar o aluno, tá? Na situação completa dele. E eu aprendi isso nas séries iniciais, sabe? Então, assim, o trabalho que a equipe faz junto ao aluno de séries iniciais, tá? O acompanhamento, você consegue ver a questão das deficiências, né, que o aluno tem e tentar adequar, buscar a melhor turma para ele. Então, isso tudo nas séries iniciais você consegue fazer. Hoje, o que eu lamento, isso é uma opinião, Rosilene, tá? Como eu já fui diretora de CEF, escola classe, eu sou de 100. Eu te falar isso, você passou por todas as modalidades. Só falta o jardim. Né? Eu não quero. Mas aí tá faltando rapidinho, 2 anos de se aposentar, pelas minhas contas. Você não vai aposentar? Não, já. Eu tô 3 anos que eu tô no... Não, mas aí tem o jardim, Não, tem o jardim não. Você pode trabalhar mais. Não, ainda. quero. Ela feliz, do jeito que ela tá, capacitada, ela ainda vai longe. Não, pode parar com isso. Vamos continuar. Coloca aqui nos comentários. Rose, diretora de um jardim. Não. Mas vamos lá, desculpa te atrapalhar. Mas agora falando de futuro, você vislumbra um futuro fora aposentada? Olha, eu entrei numa crise muito grande quando chegou o meu período de aposentar. E assim, hoje para mim a coisa mais séria faça um plano correto para aposentar, porque eu entrei em parafuso. Nossa. Como eu moro lá em Águas Claras, eu faço esse percurso. Eu comecei a vir pro Gama e olhando, meu Deus, eu não vou ter mais isso. Eu não vou andar mais aqui. Eu não vou ter mais essa rotina. Na semana pedagógica, em reunião com os professores, eu olhei assim para todos e ele falou assim, eu não vou ter mais isso. E é muito estranho. Você não ficou feliz, não? Não. Mas, nossa, nunca mais vou ver. Não. Mas é estranho. O nosso psicológico, ele é muito estranho. Ele é muito estranho. Você fica contando. E assim, como eu tô muito tempo em direção, eu não senti o tempo passar. A gente sente, enquanto professor, o tempo passar, quando você faz distribuição de turma, quando você participa, que você vai contar. Preencher o seu formulário e contar o tempo. Então, como eu não fazia isso,
eu não senti o tempo passar. E a gente não consegue nem computar o nosso tempo lá. A gente é o último a escolher. A escolher. Aí a gente, eu fico com o que sobra, mas imagina você tá lá. Mas... Quantos pontos eu posso ter? E no fundamental tem mais isso, né? Porque tem a gratificação, e aí a gente é ponto por ponto. Mas eu te cortei, mas assim, eu lembrei de uma coisa. Você dá conta, sim, de uma escola igual a 7-6? Todo mundo dá conta. Eu sou de física. É igual a Rose falou, com a convivência, aí a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo. Hoje eu chego lá para fazer lá o conselho de classe. Aí eu falo, gente, eu quero participar do 3º e do 5º ano, que é onde tem a retenção. E aí você já conhece, já sabe como é que faz, já sabe das áreas, dos relatórios. E o que a Rose falou, cara, é essencial. A gente conhece aluno por aluno, porque o aluno é nosso, do primeiro dia de aula até o último dia de aula. Quando a gente está no ensino médio, na correria, e agora com a semestralidade, a gente fica 6 meses com o aluno. É muito rápido. No meu caso, que é de física. Português, matemática e educação física fica o ano inteiro. Mas é tão corrido a aula que você não consegue parar para pensar. Mas aí eu vou lembrar agora do Francisco. O Francisco dizia que ele achava o máximo eu falar dos meus meninos. Aí quando ele chegou lá e viu os meninos me abraçando, tio. Mas é engraçado, a gente que está acostumado a lidar só com na específica, né? Em CEF, em 100, quando você vai para um ambiente desse. E eu lembro uma vez, acho que as professoras fizeram para me sacanear. Porque assim, eu era de específica, eu e meu vice, fomos para uma escola classe. E nós fomos indicados. E foi uma escola classe que na época não tinha... Ninguém se colocou como concorrente. Não teve chapa. Então aí você imagina, né? Ninguém queria? Ninguém queria. A escola não teve candidato. É porque não tinha ninguém com perfil. Aí, mas assim, então assim, eles procuravam pôr a gente à prova o tempo todo. Porque nós éramos... ainda mais dois matemáticos. E você não veio do grupo, né? Não veio. Engraçado que ninguém queria ser e ninguém botou o nome de ninguém. Ninguém. Então, assim, eu lembro que uma vez elas levaram um menino pequenininho lá na minha sala, porque ele brigou com outro lá, parecia um anjinho, nunca esqueci. Parecia um anjinho, sabe? O anjinho da Mônica, aquele lá. E ela falou assim, ele brigou na sala, não sei o quê, menino desse tamanhozinho. E eu, não sei o quê, não faça mais isso, não sei o quê. A minha vira pra mim e falou assim, eu nem tirei sangue dele. Eu falei, aí você, nessa hora, você tá trezinho desse tamanho, sabe? Você não sabe o que veio. Então, assim, aí depois, com o tempo, você aprende o tipo de linguagem que você vai ter. Tá? A gente que é de área específica, que trabalha em colégio com essa natureza, a gente vai muito no automático, né? Porque são muitos alunos que a gente pega, então a gente não tem. Quando você cai numa situação dessa, então assim, você realmente se obriga a parar e criar uma relação com aquele indivíduo, uma relação de você tentar entender. Então assim, é de uma riqueza muito grande. O que eu lamento, pegando nessas 3 modalidades que eu passei, é o Fundamental 2. Né, séries finais. É isso que eu queria saber mesmo. Gente, ele é, assim, não sei hoje, mas eu sei um pouquinho porque a gente recebe, né? Ele ficou no limbo. Eu ia fazer esse comentário. Lembra quando teve como é que foi do lado do MEC, que foi uma formação que a gente até recebeu dinheiro para fazer o ensino médio? Pro NEM? E o... Penem. E o... Penaim, não, Penem. E o do Fundamental 1 era alguma coisa. Então, o MEC pegou a formação... Penaim agora. Penaim agora. O MEC deu a formação para as séries iniciais, deu a formação para o ensino médio e deixou o Fundamental 2 no limbo. E eu venho fazendo essa crítica há muito tempo. E assim, e continua no limbo. Até então, hoje. assim, aí a gente fica no ensino médio... recebendo os meninos e os meninos meio perdidos. Tem determinadas situações que a gente brinca, mas né, perguntando algumas coisas para os meninos e eles respondem com a seriedade do que algumas coisas que acontecem. E falta, eu já levei essas situações para o regional de ensino, da gente fazer uma reunião com os professores, não digo nem direção, com os professores, pelo menos do 9º ano, para poder alinhar os requisitos mínimos. E a gente a situação não é apontar
né? Falar, não, isso aqui tá errado, né? Construir junto, falar assim, ó, eu preciso que esse menino saia do 9º ano com o mínimo possível, que é isso e aquilo. Que tem essa fala. Seria cumprir os requisitos básicos. Seriam alguns requisitos básicos que são sacramentos que não poderiam faltar no rol de conhecimentos do estudante. Porque a gente precisa receber esses meninos no 1º ano com o mínimo possível. Para poder desenvolver melhor. E assim, o que as pessoas não entendem é que nós só temos 3 anos para terminar a educação básica. Ensino médio. E a culpa não é do professor, não. do fundamental. A gente precisa reorganizar. Você tem lá, e eu já falei isso várias vezes, você tem um monte de programa pro Fundamental 1, um monte de programa Fundamental 2. E o professor que tá, ou no ensino médio, e o professor que Fundamental 2, aqueles 4 anos, 6º, 7º, 8º e 9º, ele tá fazendo o quê? Até o conteúdo dele é complicado. Quando a gente for trazer alguém aqui, algum diretor, gestor de CEF, a gente vai até mais aprofundar nisso. Mas você tem base para fazer isso. E eu vejo isso rapidinho, sabe quando? Eu fico com os menininhos do 1º ao 5º ano. E depois de 4 anos eles voltam. Do ensino médio. Que eles vão lá pro CF3. E depois eles voltam para mim. Eles voltam grandes, voltam adolescentes para adolescentes. E eu fico pensando assim, gente, o que fizeram com esses meninos nesses 4 anos? Que os bichos eram os anjinhos, eram os fofinhos. E aí quando chega, eles chegam, os gremlins transformados, cara. Eu amo vocês, meus alunos. Mas chega lá transformado. E é porque foram pro Júlio. O Júlio, ele olha aqui, ó. Mas, assim, é uma situação que não é só da escola. Eu acho, assim, que no fundamental, o que eu senti no Fundamental 2... é que os pais, eles na cabeça, eu acredito, eles acham que os meninos, já, a partir do 7º, 8º ano, né? Os meninos já têm uma maturidade para seguir só. E não. Gente, esses meninos estão cheios de hormônios. É o famoso tô com meus filhos criados. E não é. Mas ainda não chegou a hora. Aqui tá o perigo. Essa transição do 9º pro ensino médio é complicado. Aqui tá o perigo e aqui é onde eles se perdem. E assim, cria essa situação de que eles não estudam, eles estão... Por quê? Gente, isso é fisiológico. Estão cheios de hormônios, eles querem namorar. E se eu não tenho um acompanhamento familiar adequado, eu vou namorar, que é o que me dá prazer. Eu vou namorar, o estudo, se der, acontece. É aquela, eu vejo que é aquela falsa autonomia que você dá. O menino tem 15 anos, há muitos e muitos e muitos anos, umas décadas atrás, eu tive 15 anos e não era fácil. Não era. E aí você tem que acompanhar. Eu sinto falta disso muito nas reuniões de ensino médio. Você vai diminuindo, né? No fundamental, eles estão todos lá. E aí quando chega no médio, vai bem pouco pai mesmo. Então eu fico imaginando um 102. O 103, que é só ensino médio, que eu tenho lá de manhã 700 e poucos alunos pela manhã. E aí eu consigo fazer uma reunião, quando eu tô alegre, feliz, eu consigo colocar 200 pais. 250 pais, ou seja, eu coloco lá do ensino médio, um terço dos pais. Imagina vocês aí. Aqui também é por volta de entre 250 e 300 Agora no pais, fundamental eles vão mais, eles acompanham mais. Mas o fundamental, gente, é só a gente dar uma olhada nas redes sociais. Início de ano letivo, o pequenininho, a mãe arrumou bonitinho, primeiro dia de aula. A mãe tá levando o menino pra escola, tudo bonitinho. Porque dá like, tá bonito. Nas séries iniciais, o pai acompanha. Aí a gente elenca um monte de fatores sociais que não nos cabe, mas ele ainda acompanha porque é o pequenininho dela. Existe um laço afetivo ali de cuidado, de proteção. No Fundamental 2, é essa falsa ilusão de que o menino tem maturidade para andar só. E ele não tem. Os pais não entendem os hormônios, gente. Só bate na tecla. Cheio de hormônio. Eu falo isso muito na reunião de pais. Gente, só a gente lembrar da nossa época. O momento. Quem aqui nunca deu um perdido no pai e mãe? No último episódio. Eu nunca dei um perdido. Não, no último episódio eu ia lá no Sil lá assistir. No Sil lá do plano assistir o filme. Meu pai achava que eu tava em sala, eu tava assistindo os Gremlins. Eu estudava, ensino médio, eu estudava no L2 e
Ah, tô afinando, ia pro conjunto, que tinha o conjunto naquela época, você ia pro conjunto, bater perna no conjunto, entendeu? Então, assim... Eu ia comer pastel na rodoviária. Eu ia a pé do Elefante Branco até a rodoviária pra economizar pra comprar 2 trios Viçosa. Olha aí. Você então, foi assim, feliz. gente, pois é, mas assim, Eu comi. e a gente não tinha tantos estímulos, tínhamos nós estímulos da época, mas hoje é em larga escala. Então, assim, e a escola, ela não é atraente em nada. Vamos combinar, gente. Não é atraente nem pra gente. A gente briga muito com isso. Não é. Então, assim, qualquer coisa chama mais atenção do aluno do que a escola. Aqui, Rose, a gente tem o privilégio de ter o professor Enio. Que a gente esqueceu de... Professor Enio tá ali hoje com a gente, atrás. Na técnica. Boa noite, Enio. É um privilégio mesmo. O Enio hoje tá com carisma um pouco mais baixo, porque o carisma dele é lá no alto. Porque ele tá um pouco de febre, mas mesmo assim ele veio, eu queria te agradecer pessoalmente, tá viu, constipado. Enio? Agora é um carisma, ninguém perde a aula do professor Enio. Agora boa. existe um desafio, não existe? Nesse novo formato, onde o aluno tá com a cara no celular, certo? Aí veio a lei, proíbe o celular e tudo mais. Mas como que a escola, que aí você falou que não é atrativa para o aluno, porque ele tem um mundo nas mãos dele. Como que essa escola pode fazer para ser atrativa? Quais projetos que o Sem3 desenvolve para que possa, sabe, este ano desafiar? E é assim, é o tempo todo a gente correndo atrás justamente disso. O que me assustou muito este ano, sabe, porque assim, essa coisa é ladeira abaixo. A gente propõe saídas para os meninos. Foram umas saídas que era assim, o menino não podia pagar nada, o ônibus vai lá, pega o menino, leva. O menino simplesmente ele escolheu não ir. Sabe? Eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito errada. Porque assim, o que os meninos mais gostavam era sair da escola, algum passeio, algum evento fora. Não, eles decidiram não ir. Eles hoje, assim, é uma luta muito desigual entre mim ficar em casa dormindo, aí ele acorda e ir para as redes sociais. Porque assim, ele não precisa fazer nada, ele precisa estar deitado na cama dele com o celular na mão. Conectado à internet. Então assim, aí o que a gente buscou este ano? Parcerias. Na verdade, desde o ano passado. Nós hoje temos na escola a parceria, né, que é a questão do Senac. E nós conseguimos colocar, a gente fez uma pesquisa para ver qual era o foco dos meninos. Então, engraçada a questão do foco, porque também a gente tem a nossa percepção, e nem sempre a nossa percepção é o que agrada o aluno, porque ele não tem essa maturidade. Então, hoje eu tenho um curso técnico em contabilidade, técnico em informática, técnico em farmácia e técnico em evento. Então, 4 cursos do Senac. E eles fazem lá mesmo? Lá mesmo, dentro da escola. E assim, aí a gente... Lá é integral, Rose. Integral. Então, esses cursos são dentro do integral. Eles recebem, né, um valor para fazer esses cursos, né, recebem uma bolsa do Senac. E assim, a gente pensou, bom, a gente tentando explicar isso para os pais e para o aluno, né? O técnico contabilidade vai vai abrir as portas para o emprego de uma forma bem rápida. Ele pode montar o próprio negócio, pode ser empreendedor, né? Montar o próprio negócio. Técnico em farmácia como é que é o nome daquela parte ali do Setor de farmácia. Não, aqui no perto de Santa Maria. ProDF. ProDF não. Era o Porto Seco, né? Eu ia falar Porto Seco, da Mudou época da nossa nome? formação, há muito tempo. Mudou amigo. o nome? Nossa, você tá pior do ProDF, que eu. Você tá pior do que eu. Na época que era Porto Seco. Na época que... O Tom nem sabe o que é isso, Porto Seco. Tu lembra não, cara. Cristóvão Buarque que criou aquele... Na época que começou era Porto Seco. Foi o Cristóvão ou foi isso? Foi o Cristóvão, né? Foi Cristóvão. É Porto Seco. Aí a gente colocou do técnico... Me conta mais aí. Da época a gente colocou farmácia, porque lá tem indústrias, lá tem duas que pode indústrias, absorver. né? E como a nossa clientela, nossos alunos, 70% do entorno, então o ideal para essas indústrias é absorver esses meninos, né? Então, assim, quando a gente... E a questão do informático, que é o ponto foco dele. Nós queríamos ter trazido para eles o curso de jogos online. Não sei o que, né? Criação de jogos
só que a gente não tem máquina na escola que dê para rodar o curso. Então, aí assim, a gente vai até aqui e vem um limitador. Deixa eu falar um negócio pra você. Tô falando pra você, Rose. Vocês vão lá na ONG Programando o Futuro, vão procurar o Vilmar. Vilmar, aquele abraço, meu parceiro. Você vai falar que você tem esse interesse e ele vai te arrumar umas máquinas. Mas eu tô falando pra você, tá? Que ele vai lá, ele vai formatar. Você também. As escolas que tiverem endereço, agora eu coloquei o Vilmar agora na roda, né? Agora eu coloquei ele na... Colocou o desafio aí nas meu costas amigo, do gordinho Vilmar. de infância, pai novo. Ele vai lá te atender, conversa com ele, depois eu vou te dar o contato dele, vai lá conhecer lá atrás da UPA, não tem? Uhum. Aí lá ele vai te atender, ele vai fazer uns projetinhos, ele formata, ele leva uns cursos pra você. Bom. Vilmar, e agora já era, 103 Já e era, 102 e no outras pé, escolas no vão te pé. procurar. E também, assim, o que é nosso carro-chefe na escola, e já não tem a ver com o Senac, é da escola mesmo, é robótica, né? Os nossos alunos, ano passado, na Olimpíada Brasileira de Robótica, nós tivemos de quatro nós levamos 3. E nesse levar com dinheiro, os meus alunos ganharam dinheiro. Então, assim... Dinheiro para si? Para ou si. dinheiro? Para si. O professor ganhou, se não me engano, 10 mil. Olha só. Foi. E os alunos, cada um, que nós tínhamos 3 equipes, cada um ganhou R$1.000, cada aluno. Poxa. Então, assim, nessa competição, foi nessa? Ou foi outra? Sei que teve uma competição aí que nós éramos a única escola pública e ganhamos de Mackenzie, foi Mackenzie, foi Leonardo e tinha uma outra. Então nós ganhamos todos. Então, assim, o carro-chefe em termos de projeto na minha escola é robótica. E a gente investe realmente muito em robótica. O notebook dos meninos da robótica é melhor do que de qualquer professor da escola. Olha. Porque é necessário. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Que você tem robótica. Não, O quê? pelo aluno que tem um computador top ou pelo professor que tem um computador meia boca. Mas é porque a gente investiu realmente, Pentium sabe? 3. A gente investiu Acelerou. Atom, então Atom. Ele ficou deprimido agora. Fiquei roda o Windows 98. Mas nesse naipe. Ainda são aqueles que a secretaria deu. Eu não, né? Faz Ele assim, ó. pagou. Eu fiz Faz o assim, curso de... Aquele ultrabuco, aquele ultrabuco. Eu fiz o curso de Windows 95, velho. Nossa, eu sou da época Não, eu fiz como... Não, eu fiz... Gente, olha... Eu fiz MS-DOS, COBOL, Gente, mas COBOL, database, o que a gente é COBOL. burro, COBOL, SQL, hoje dá uma grana desgramada. Você sabe o que eu eu fiz? COBOL, SQL, Eu que é fiz o linguagem curso... de máquina. Sabe o que a gente fazia? Eu fiz o curso, a gente usava régua de fluxograma pra programar. Você pra lembra programar, disso daí? lembro. A gente Ixi, programava então no sabe papel, o que é isso? régua de Sei. fluxograma, depois você ia lá, colocava os comandos, tela monocromática. Basic 1, Basic 1, Basic 2. E eu assim... fiz lá no Senai. Olha, pegou alguma MS-DOS. coisa. Não, mas a gente é um Daí pouco- é outra coisa. Daí já era mais Xuxa, né? Você tava mais novo. E os kits de robótica da minha escola foram kits que nós trouxemos do Japão. São melhores do que os kits da Lego, né? Então, assim, por quê? Porque realmente é o carro-chefe da escola e a gente investe bastante nisso. E a gente leva os meninos para concorrer em todas as situações que tem dentro de Brasília. E assim, a gente está projetando para levá-los para fora, para concorrer fora. Ô, Rose, mas já tem tudo lá no 103? O que é tudo? Já tá completinho, não falta nada. Ai, fala, depois você aprendeu. O que é tudo na sua visão? Eu queria entrar no momento, mande uma emenda pra mim. Não, deixa. Vai lá o nosso quadro. mande uma emenda pra mim, manda uma escola. emenda pra mim, realmente. E assim, gente, a gente chora tanto, né? Mas a gente tem que chorar mesmo. E assim, essas parcerias de emenda, esse recurso que quando os nossos deputados mandam pra gente, e faz uma diferença, porque eu falo sempre, o executivo deixou de executar. Então, a gente corre atrás
das emendas para que a escola tenha todo esse ambiente atrativo. E assim, nossas escolas são escolas da década de 70, onde a arquitetura é totalmente diferente. Ela não atende às demandas de hoje, tá? São estruturas baixas, estruturas sem ventilação, janelas que para aquele clima da década de 70, acho eu que dava, mas hoje não dá. Então, assim, hoje, em termos de estrutura, a gente precisa de dinheiro para dar esse up na escola. O que eu falo up? Trocar as janelas. Por blindex? Por blindex. As minhas janelas, gente, as minhas janelas são ridículas. São vidrinhos assim, desse tamanhozinho assim, que elas abrem assim. Lá na escola também. É isso, a ventilação, assim, isso conta, porque a minha escola ainda teve, eu acho que Mas você colocou ar-condicionado. Coloquei ar-condicionado em 5 salas. Nossa. Como é que é a janela? Ela é um aquele basculante, 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 abre só até aqui. Isso quando não quebra, né, o puxador. Como é que o vento entra? Não, quando ele entra, quando ele faz o favor dele aparecer na escola, que a minha escola é dentro de um buraco, o vento passa lá em cima. Então, quando ele dá o ar da graça, ele entra assim, eu acho que ele entra aqui e já sai da parte daqui. Timidamente, o vento, ele... onde o vento faz a curva. Faz total, ele faz assim. Então, assim... Gente, se a gente for colocar um termômetro dentro de sala no mês de setembro, sabe, a gente fecha a escola porque é um local totalmente insalubre. A tarde é mais complicado, esse calorão todo. O pessoal só quer estudar. E a sala com ar-condicionado? É suficiente? Na sala que está com ar-condicionado, nossa, resolveu o meu problema aqui de calor? Não, gente, é insuficiente? É insuficiente. E a gente sabe que o ar-condicionado ele deve estar ligado em alguns momentos. Porque não é saudável, né? Ainda mais nesse clima de Brasília. E agora nós estamos num período de virose, né? Então o ar-condicionado só faz propagar. E com salas cheias, aí piora. O ar-condicionado, ele é necessário pra gente, tá? Só que teria que ter essa mudança das janelas, trocar as janelas. Porque aí eu consigo fazer uma troca de ar decente. Tá? E trazer qualidade para o meu aluno e para o meu professor. E aí aquilo também, né? Porque a sala, não sei como é que é lá de vocês, mas tem janela dos dois lados? Porque às vezes só eu tenho salas aqui que só tem a porta e a janela... Em um lado, a janela ela é pouca. Que é o lá lado em da cima, porta, lá em cima é só Aí no outro lado, aí você tem metade vidro da parede. E metade dessa janela. Acho que, se eu não me engano, são 3, né? São 3. As 3, assim, que abre todas assim. o mesmo padrão, Mas hoje existe um processo, é porque aí é uma linguagem mais de diretor mesmo, assim, se fosse, vamos dizer que você recebesse uma emenda para fazer uma troca desses vidros, será que ia ter uma autorização? Eu pedi uma vez, não me autorizaram a colocar blindex, porque eu tinha um fundamental 1, disse que era perigoso. Mas não pelos meninos pequenos. Mas você tinha agora, mas engraçado. Pra fazer o blindex. Eu imacei todas essa coisa que você falou de dar o grau na escola, 76 é de 73. Então eu consegui emassar todas as salas para dar uma cara nova. Então emacei, a gente trocou na época, trocou o forro, para tirar aquela questão do tijolinho, para dar um gás, que você entrar na escola de 73. E aí você imagina lá, você foi aluno lá na década de 80. E aí você entra, volta como professor, como pai, e a escola tá igualzinha ao que era. Dá um desânimo, cara. Eu acho que se conseguir esse dinheiro, entra com processo pedindo e assim, vai ter que arrumar um engenheiro para acompanhar a obra. Aí vai ter que realmente contratar uma empresa para acompanhar a obra. Agora, assim, eu acho questionável essa questão do blindex, falar que não pode. Por que na escola particular, que tem um menino pequenininho, tem lá uma janela bem grandona? Que não seja o blindex, mas que você consiga colocar... São coisas da Secretaria de Educação só que, assim, que a gente não consegue entender. Porque às vezes eu ganho não e você pede a mesma coisa e você ganha o sim. Você pede a mesma coisa e ganha metade. A gente às vezes não consegue. De quem tá lá analisando. E assim, mas assim, a gente precisa fazer essa mudança da janela porque realmente é um ambiente totalmente insalubre, sabe? No vespertino, a partir do mês de setembro, a quantidade de meninas que passam mal na escola, né? O SAMU tem uma demanda imensa, porque menino toda hora desmaiando,
porque realmente o ambiente ele é horrível, tá? Nós estamos na parte da emenda, né? Com relação à secretaria. Há um tempo atrás, a Secretaria de Educação, ela fez um levantamento conosco sobre uns armários para a secretaria, aqueles armários que corria no chão, lembra? Vocês responderam esse processo? Até hoje não veio, né? Arquivo pra gente colocar o arquivo. Você já imaginou o arquivo morto do 102? Eu sei como é que é. Deus que me livre. Cara, o Gama todo. É fantasmagórico. Imagina. É muita coisa. Não, detalhe, tinha que digitalizar isso, já passou da hora. Contratasse uma empresa pra fazer e digitalizasse tudo isso. Porque, gente, na estrutura a gente não tem depósito e não pode jogar fora. Não pode jogar nenhum documento fora. Não existe na legislação, depois de tantos anos. Você não pode. Esse BO, só quem é diretor que sabe. Só. Esse é aquele nosso... A gente vai criar um quadro, BOs de diretor. Vai ser porque tem coisas, só a gente tem. O 103, a gente começou aqui, o papo foi tão bom, e a gente esqueceu de perguntar qual é a estrutura do 103, quantas turmas são, que é totalmente integral... Não. Quais, não é? Vocês lá começaram no ensino médio no integral, não foi vocês? Fomos nós que colocamos integral. Os primeiros a colocarem, né? Então, hoje nós estamos com 10 turmas de integral, tá? Todo o nosso primeiro ano, 10 não, 12. Todo o nosso primeiro ano ele é integral, tá? Foi porque assim, a gente funcionava até o ano passado misto. Integral e regular. Não dá certo. Não dá. Não dá porque o menino cansa, ele sai do integral e vai pro regular. Então vira aquela bagunça. Ou você tem uma única modalidade, ou você não tem. As duas juntas. Então isso foi um processo que eu briguei. E finalmente eu consegui e colocamos. E a tendência é essa, é a gente transformar a escola toda em integral. E eu tenho, diferente do Tom, a minha realidade é diferente. A minha escola não é uma escola de área central. A minha escola ela fica no final do Gama, um posicionamento que é distante da parada de ônibus e tudo mais. Perdemos a questão do Jéssica Teixeira. Então, o Jéssica Teixeira, a partir do ano que vem, não vai vir mais pra gente. Então, nós já perdemos um sequencial. Então, eu não tenho essa demanda toda que Tom... Eu jurava que era o CF15, que era o CF15. Não, eu tenho 3 sequenciais. 4. O 11... CF8, CF11, CF15 e Jéssica Teixeira. Esses são os meus sequenciais. Perdemos o Gesney, tá? Aí estamos esses 3 sequenciais. E, como em todo lugar, é um funil, né? Começa com não sei quantas turmas de 6º ano, chega poucas turmas do 9º ano. Então, o que vai pra gente? Então, assim, e como a gente, todos falando, a gente fica no final do Gama. É diferente do Tom, que o Tom tá aqui, a rodoviária tá ali. Então, é bem estratégico para os meninos do entorno. Então, assim, a gente conseguiu mostrar para a Secretaria de Educação que na estratégia de matrícula, 20% do que está na estratégia de matrícula não efetiva a matrícula na minha escola. Então, eu consegui mostrar que eu não teria você vai colocar, não vai ter onde colocar esses alunos. Não. E outra coisa também, se a gente perceber, isso eu percebi desde o ano passado, que o médio no Gama está esvaziando. Situações que a gente às vezes ia pedir vaga para um de vocês, não tem. Hoje tem vaga. Hoje não tem no matutino, mas o vespertino tem vaga. O matutino, o pessoal, se abrir 60 turmas no matutino, aparece 60. Mas para vocês terem noção, o CF8 ano passado fechou turma do Fundamental 2. Já escola classe fechou turma. Como assim, escola? Cadê esses meninos? Mas é uma pergunta que eu tenho para vocês. Como é que é esse processo? Por exemplo, a gente pega o noturno. O noturno aqui do 102, há 10 anos, 12 anos atrás, quando eu entrei, eram 20 turmas. Hoje a gente tem 6 turmas. E aí a gente começa a notar isso também indo pro vespertino. Já teve 28, já teve 26, agora tem 24. Entende? É assim, em 2000 e... Mas a compensação de manhã 30. Em 2000 e, se eu não me engano, 2004, foi quando houve a mudança na sua escola.
vocês ficaram um ano fechado vespertino. Foi, que tinha bem pouco aluno, e aí desceu o pessoal mais pra ou menos lá. nessa época, teve que fazer uma redistribuição no Gama, porque justamente isso, as escolas estavam ficando com turnos vazios. Aí foi quando surgiram os jardins, o Gama não tinha jardim. Foi quando surgiram os jardins, foi fechando a escola-classe para colocar jardim e pegando essa escola-classe e colocando no CEF ou no SED. Então, foi feito esse movimento. Então, daqui a um tempo vai ter que ser feito esse movimento. Para creche também. Mas, assim, a escola-classe está cheia. Eu ia falar isso. A escola-classe está cheia. Os CEF e SEM estão esvaziando. Outra coisa também, a gente recebia muito, todas as vezes que a passagem do entorno aumenta, eu perco o aluno. Porque o pai paga do bolso dele. E grande parcela da população do entorno vem da área de serviços. E muitos, de uma forma, são empreendedores, hoje vou falar, não tem carteira assinada seletista, CLT, que os meus agora demonizam. São autônomos. Então, assim, pesa demais no bolso deles. Eles não sabem a falta que a CLT vai fazer na vida então, deles. E assim, essa coisa de serem autônomos não tem essa garantia. Então, todas as vezes que aumenta a passagem, eu perco o aluno. Então, assim, é uma realidade. E assim, o CG tem vaga no vespertino. Coisa que anos anteriores não tinha. Então, todo mundo no ensino médio está com vaga. Mas você sabe que pegando esse raciocínio, eu fico me perguntando, igual assim, você tem muito entorno, você também tem muito entorno. Na época que eu trabalhei aqui, a gente tinha 70% da escola era do entorno. Eu tenho alunos do entorno. Será que a gente está perdendo aluno porque as escolas do entorno estão ficando melhores? Ou será que é porque elas estão oferecendo algum retorno? Oferecendo. Essa que é a pergunta. Porque você imagina só, eu tinha uma aluna no passado, cara, aluna excelente, ela morava no Ocidental, ela passou para direito na UNB. Mas olha só. Ela vinha da Ocidental para cá. Mas eu tinha muito aluno que morava lá pro lado do Ingá, IP, essas coisas, Ocidental, Valparaíso, que tá muito grande, e pegou a matrícula para voltar pro entorno. E eu não sei se é pela questão da financeira de passagem, eu acho que é financeira. Ou se as escolas melhoraram. A realidade que nós tínhamos é o seguinte. Cabe uma pesquisa. Cabe uma pesquisa. Mas vai ter que ser feito isso, porque para fazer esse novo modelo aqui pra gente, o seguinte, eram duas situações do entorno. O motivo pelo qual a gente recebia esses meninos. A primeira situação, poucas escolas. Poucas escolas, ainda mais que lá no estado de Goiás, como é que é? O fundamental é o município e o médio é o estado. Fundamental 1 fundamental é município, fundamental 2 e médio é o estado. Então, assim, poucas escolas de ensino médio não conseguiam. Então, assim, esses meninos vinham para o DF. E o que eu hoje bato com os meus professores é o seguinte: o pai que tira o dinheiro do bolso para o menino vir para cá é porque aqui ele enxerga que é o melhor. Então, se ele enxerga que aqui é o melhor, eu sou obrigada a fazer o melhor. Eu tenho que oferecer o melhor para esse menino. Porque diferente do meu aluno do DF, onde ele tem a gratuidade, ele pode estudar aonde ele quiser, o meu aluno do entorno, o pai está tirando dinheiro do bolso. Tá. Então, eu tenho uma obrigação muito maior com este pai. Você falou uma coisa engraçada. Em 98, quando eu dava aula no Ocidental, lá no CEL, Colégio Estado Ocidental, na época era a maior escola do estado. O Ocidental era pequena, mas só tinha uma escola. Cara, tinha 5.000 alunos. Na escola? Na escola. Acho que era 2.500 de manhã. Caramba. Eu fiquei sem saber se era 5.000 na cidade ou se não, na escola. Cara, tinha muito aluno. Quando eu trabalhei lá, cara. Lá era uma metrópole. E aí, né? aí fizeram o Celzinho, que eu esqueci o nome do Celzinho, que a gente chamava de Celzinho, que era menor. E aí depois fizeram uma no outro bairro, que era o Friburgo, que eu fui dar aula lá também. E aí, assim, é por isso que eu fico com essa questão, porque a gente tinha muito aluno do entorno. E de repente a gente começa a ficar esvaziado de aluno. E o que você falou é muito interessante. Aquele mesmo que o pai que sente que a educação aqui é maior, ele vai tirar do bolso.
Agora ele se sacrifica. Fico preocupado, que você falou, a gente faz as estratégias de matrícula, daqui a pouco a gente está passando raiva, porque está diminuindo a questão dos alunos. Pra onde que tá indo? Você já imaginou quando o Kaique estiver pronto, o Kaique daquele tamanho, e aí daquele abraço, você vai vir aqui conversar com a gente. Quando o Kaique estiver pronto, será que vai ter aluno pro Kaique? Pois é, mas assim, as séries iniciais ainda tem. Ah, mas a gente tá diminuindo. E assim, as famílias, as novas famílias, gente, muitos casais não querem ter filho. Hoje a realidade de muitos casais, eles não querem ter filhos. Tá? Então, assim, vai ter que fazer um novo desenho disso aí. Porque, assim, e foi nessa perspectiva, na conversa que eu tive com meus professores pra gente direcionar nossa força para ser integral, foi isso. Por quê? Porque eu falei assim, a gente vai se tornar um SED. Porque a gente vai esvaziar e vão colocar outra modalidade aqui. A gente vai se tornar um SED. Então, se vocês não querem isso, vamos emplacar o integral. Isso aí que você falou é uma realidade, porque se a gente mostrasse um gráfico, o gráfico da população na década de 70 era uma pirâmide. Era muita gente aqui na base, de 1 até 10 anos, e os idosos são poucos. E o Brasil hoje, a realidade é outra, ele já virou uma torre, onde aqui na base diminuiu bastante, o meio tá bem volumoso, e aí no final, que era só uma pontinha, ele aumenta. E a tendência é essa pirâmide, a pirâmide ela está invertendo. E vai inverter. Só que o Brasil vai ficar velho sem ter ficado rico. Sem ter ficado rico. Esse é o problema. E assim, a educação, ela tem que já fazer o seu planejamento já a longo prazo visando isso. Porque assim, gente, a tendência de todo o país que quer se desenvolver é focar na educação integral. Tá? O aluno ele tem que ficar. E assim, qual é o maior problema hoje com o nosso aluno do médio? Querer ir para estágio. Eles querem fazer estágio. Gente, mas assim, a gente aí tá queimando etapa. Eu falo isso muito com os pais. O menino, ele não tem maturidade, ele não tem estudo, ou seja, ele não terminou a qualificação dele. O estágio, eu tô por aqui com essas empresas de estágios. Porque... Estão dizendo que é estágio botando um moleque pra ser estoquista. Gente, eu tinha aluna que era caixa. Faltasse alguma coisa, ela tinha que pagar. Caixa. E ela só podia sair do trabalho depois que a pessoa que viesse aí chegava atrasada na escola. Eu falei, eu vou denunciar essa coisa. Não denunciei, que ela falou assim, eu preciso desse emprego. E a gente fica refém com eu preciso. A questão do estágio que mais me preocupa, que às vezes é a renda que ajuda em casa. Pois é, mas aí é outro detalhe, que eu já sentei com o pessoal da MTE, subi, e já me falaram que é uma questão da nossa legislação do DF, porque no Goiás o Caiado consegue pagar bolsa para aluno que está na educação integral, porque a legislação do Goiás permite. A nossa legislação ela é amarrada. Enquanto eu não tiver uma bolsa para que esse aluno ele fique tranquilo na unidade escolar dele. No integral, tá? Trabalhando na formação dele. E é política. E tendo esse dinheiro. Pois é. Só que aí agora vamos lá para os nossos deputados. Abraçar essa bandeira e ver a questão de qual a lei, se vai partir do legislativo, se tem que partir do executivo, porque aí tem que ver a questão da fonte de renda. Projeto de lei, acho que parte do executivo, né? Que tem, mas a gente precisa mudar isso, porque senão a gente vai continuar a perder aluno para ir para o estágio. E o estágio a gente sabe que é a exploração de mão de obra. O menino não aprende nada, ele não está tendo nada de aprendizado. O que ele aprende no estágio que ele é estoquista ou caixa? Passar troco. Outra coisa, E assim, o menino ele acaba se acostumando a ganhar miséria. Pouco. Miséria. Então ele acha que aí se endivida. Joga no tigrinho. Compra um iPhone. Compra um iPhone recondicionado. Compra iPhone, aí vai jogar no tigrinho. Entendeu? Então assim, tá tudo errado. Então, os países que deram salto na educação, eles investiram em educação integral. A gente trabalhar este aluno de forma completa. E hoje, o que a gente verifica? Que a escola, ela tem... Porque, assim, na década de 70,
um dia desse que justamente um assessor parlamentar foi lá na escola e ele me lembrou, que ele estudou lá na escola, ele me lembrou, como é que é? Ele falou assim, as pessoas vinham aqui pro Centrês, saía não sei da onde para estudar no Centrês. O Centrês era bom, era, mas é porque o Centrês era a única escola científica, porque 102 era secretariado, CG era, como é que é? Eletrônica. E tinha escola normal, 76 eu não sei qual era. Era eletrônica e contabilidade. Então, todas as outras escolas eram técnicas. E quem não quisesse o técnico ia fazer o científico no Centrês. Porque eu achava estranho, a pessoa, eu morava lá não sei onde, dava no Centrês. Eu falei, como assim? Eu não lembrava disso. Então, assim, o que a gente, assim, esse formato não deu certo, né? Porque a gente vive nessa questão, estou reinventando a roda. Então, esse formato não deu certo porque o técnico excluía muitas disciplinas, o indivíduo não era preparado para o vestibular, que era educação bancária, né, na época. Aboliu-se isso, veio a reforma do ensino, aí todo mundo vai para o científico. Então, as escolas técnicas foram criadas. Né? O aluno tinha, aí teve a situação, o menino teve uma época que o menino podia dentro do médio fazer concomitante o técnico, depois aboliu, o menino tinha que terminar o médio para ir pro técnico. Mas na época que eu entrei no médio, só te cortando, você fazia lá o acadêmico, que era o científico, aí você tinha contabilidade, que você não tinha as disciplinas acadêmicas, administração e eletrônica. Então você tinha lá, e tinha a escola normal. Então até lá meados da década de 90. Funcionou dessa forma. E aí a gente entrega a idade aqui. Funcionava dessa. Mas funcionava bem, não funcionava? Não, mas assim, não, tinha suas lacunas. Não funcionava tão bem. Aí, mas assim, o que é. Mas assim, nem tudo era tão ruim. Então, o que a gente vê hoje? Como é que a coisa está fluindo? É casar essa questão técnica que a gente precisa dar um norte para o menino, em termos de preparo para o mercado, né? Casar essa situação dentro do regular. Então, assim, aí começou dentro do novo ensino médio, né? Ventilou com as parcerias. Só que não deu certo, primeiro, aquelas várias situações que não teve preparo, foi dentro de uma pandemia, tal. E também a questão da nossa estrutura da Secretaria de Educação ser amarrada. As escolas são antigas para isso. Não, mas assim, de ser amarrada a nossa estrutura. Qual é a nossa estrutura? De concurso de disciplina. Então, assim, hoje eu pego o meu professor de robótica. Ele não é robótica. Ele é português. Aí quando eu vou abrir minha carência, eu abro português / robótica. O meu professor de música é português / música. Porque se eu colocar música, vem um professor de arte. Mas a situação específica do meu projeto não é essa situação, não é erudita. Entendeu? Então, assim, a Secretaria de Educação, em termos de concurso público, ela é amarrada, a nossa legislação é amarrada. Aí esbarrou na época do novo ensino médio com essa situação. O notório saber, nós não estamos preparados para contratar alguém para o notório saber. O que é notório saber? Notório saber, você não tem a qualificação técnica, mas você tem, por exemplo, você pega um marceneiro, que é de prático, é um prático. Ele é ótimo. Então, o marceneiro, ele não é eu tenho notório saber em várias disciplinas. Eu também tenho notório saber um monte de coisa que não serve pra nada. Eu tenho notório saber em várias disciplinas. Mas assim, seria o notório saber que a Secretaria de Educação não está preparada para contratar. Você me falou desculpa. E o novo ensino médio também foi algo que ajudou também a esvaziar. Esvaziou. O novo ensino médio... Mas é porque, assim, abriu demais. Aí, quando Exatamente. ela entendeu, aí abriu demais. Então, voltar atrás. É porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele é voltado para resultados, não adianta. Ele é voltado, ele quer ver qual o resultado que eu estou tendo com esse comportamento que eu estou com hábito. A partir do momento que o aluno não tinha falta, era uma carinha, a nota... E aí ele não sabia o que ia dar aquela matéria, aquela disciplina, ali o cérebro ele para de produzir dopamina. Ele estava na aula para não reprovar a aula. Ele parou de produzir dopamina, porque quanto mais complexo o resultado, menos o meu cérebro produz dopamina. É como um emagrecimento. E assim, gente, não é só o aluno. Não é só o aluno, vamos combinar, nós professores. Se eu não vejo... Primeiro, se eu não entendi a proposta,
Não entendeu. Se eu não entendi a proposta, eu não vou desenvolver. Como é que eu vendo meu peixe? Por exemplo, assim, na minha disciplina, matemática, eu odeio paralelismo, porque foi uma deficiência na minha formação. Como é que eu vou ensinar isso? Então, assim, não tem como. Se eu não me apropriei daquela situação, eu não vou vender meu peixe. A gente não foi consultado, e aí eu falo, com essa questão do novo ensino médio. Eu lembro que quando a gente foi fazer o currículo no movimento, eu participei de algumas reuniões lá no Elefante Branco. Pegaram um grupo de professores e a gente foi lá no Elefante Branco. Eu lembro até meu nome aparece lá naquele caderninho do currículo em movimento. Tá nos anuários, não, mas aí você imagina, a gente registrada. tem, sei lá, 400 professores de física na secretaria. Tinha eu e mais 5 discutindo o currículo. Você imagina. A gente não era 10, a gente era 1% de todos os professores. A gente não foi consultado. Quando mudou para esse novo ensino médio agora, disseram que eu não me lembro disso, você lembra disso, que tinha um curso na EAP, teve uns GTs para discutir. Eu não me lembro. Aí foi colocado imposto. E aí colocaram umas disciplinas que não combinavam. Por exemplo, o bloco 1 era história, era biologia, química, história, inglês. E o que mais? Era isso mesmo. E aí não combinava, porque física estava no bloco 2, com geografia, sociologia. E aí como é que eu sou de física, vou discutir... Você lembra disso daí? Eu gostaria, desse momento, vocês que tramaram isso, todo esse arcabouço aí dessas disciplinas, por favor. Essa pegadinha. Parabéns. Foi, ó, uma bosta. Eu acho assim, que a nossa casa... Na verdade, assim, dentro de todo... Não só a nossa casa. Dentro da questão do funcionalismo público. Nós temos pessoas omissas, mas omissas em termos do compromisso. Vou falar o seguinte. Eu não concebo a ideia de... vai ter uma mudança, não sei o quê, vão fazer um curso. Aí o professor, ele faz o curso se ele quiser. Como assim? Se esse curso é para... que depois, aqui no tempo, no cronograma, vai ter uma mudança, e para essa mudança o professor tem que estar qualificado. Mas deu a opção para ele dele fazer se ele quiser. Essa mudança não vai dar certo. Eu acho o seguinte, na nossa casa... Qual a casa, programação que teve na nossa casa? Mas é isso. Só fazer um parênteses na semestralidade. Eu lembro que ia ter semestralidade, eu não sei se quem fez o curso foi o CG ou foi o SEM2. Uma dessas escolas ia ser o Polo. E aí, de repente, no outro ano, todo mundo virou semestralidade. Você lembra disso? Você tava? Depende de quem tá lá, né? E aí todo mundo virou semestralidade, você ter feito o curso. Não, aí o curso vai ser feito no decorrer do ano. Aí criaram o projeto de vida. Lembra do projeto de vida? Todo mundo que der projeto de vida tem que fazer o curso do projeto de vida. E aí? E o professor que não fez o curso, mas ele tem que pegar o projeto de vida... E agora ele tá dando projeto de vida e o professor que tinha feito para pegar só projeto de vida não... Ele não fez o curso... exclusivo só o projeto de vida. E estão dando projeto de vida, isso é uma crítica que eu não entendo, para complementar a carga. Porque o professor não... E aí você pegou toda aquela ideia bonita e isso é contraditório. Mas é isso, cara. O problema da nossa casa é isso. Tem determinadas situações. É que nem essa que chegou aí do abono. Essa circular aqui, massa. Gente, assim, sabe aquela história? Eu não quero me meter nisso. A responsabilidade não é minha. E eu vou jogando a responsabilidade. A nossa casa é mestre em fazer isso. Então, assim, hoje, se eu quero... que a coisa aconteça de uma forma séria, que tem resultados positivos, eu falo, tem que ser feito. Se eu não quero, eu falo assim, faz se quiser. E assim, gente, é da natureza humana. Se me dão a opção de eu ficar na minha zona de conforto, eu vou ficar na minha zona de conforto. Eu tô passando por isso, passando entre aspas. Agora no fundamental, a gente tem um alfa-letrano, professoras do alfa-letrano, aquele abraço, que é para os primeiro e segundo ano. O professor ele assume quando pega. Mas vamos supor que ano que vem entra um professor novo na casa, não fez o curso do alfa-letrano e pega uma turma de segundo ano. O professor em regime de contrato temporário
vai substituir uma turma de primeiro e de segundo ano que tem alfa-letrando. Cadê o planejamento para isso? Não tem um planejamento. Você entendeu? Não tem. Parece que é assim. O que eu sinto, e aí, isso, eu acho que todo mundo compartilha disso, é que a gente não tem um plano para educação. A gente não tem um projeto de Estado para educação. A gente tem um projeto do governo que está aí. O governo que está aí, ele vai pegar e vai criar um projeto que é interesse dele. Eu tiro isso na época do Ciência em Foco. Cara, eu acho que desse tempo todinho que eu tô na educação e a gente tá aí, o Ciência... Não tô fazendo propaganda, porque eu participei, mas foi o projeto mais top, gente, que te dava todas as ferramentas, que tinha a formação, que preparava o professor, porque a gente não ensinava o professor a dar aula, a gente dava dicas pro professor, a gente fazia como se fosse assim, professor, bora fazer um experimento aqui de hidrostática, bora fazer um experimento de empuxo, fácil e acessível. Eu te amava, eu tava nessa época. Tinha o material para fazer. Mas aí quando estragava, saiu a gente dava um telefonema, um motoboy. Eu enchi o carro e vinha trazer. Gente, assim, mas foi uma época que a educação, né, assim, a gente teve insumos. Mas mudou o governo, acabou. No pedagógico. Mas assim, enquanto não tivesse a situação de que levar a sério todas essas lacunas, não ser projeto de governo, tem que ser política de Estado como um todo. Como é a escola de Anísio Teixeira para a criação do Brasil. Gente, assim, um marco temporal. Vamos pegar isso aqui, ele vai funcionar de tanto a tanto. Para eu ter tempo, por exemplo, são 14 anos de formação de uma educação básica? 5 mais 9. Por aí. 14. 5 mais 4. 13. Não, mais 9. 5 mais 4, 9. 9 mais 3. Vou ficar igual a Nazaré 12. aqui. 12. Igual a Nazaré, vocês que são esse marco temporal, tá, de 12 anos, que você consegue avaliar o aluno que entrou aqui até sair, com um único projeto. Mas esse era o projeto. Aí eu vou ter o referencial para falar, não, eu tenho que mudar isso, tenho que melhorar aquilo. É isso, mas não. Cada governo quer reinventar a roda. Sabe? Mas aí também entra a questão, você puxou a Ciência em Foco, na época que o sindicato fez campanha contra o Ciência em Foco. Eu lembro. Gente, eu lembro muito bem que falava assim, mas foi superfaturado. Minha querida, vá ao TCDF. Exato. O órgão de controle do TCDF. Não tem que vir na escola e falar, professor, não use. Materiais maravilhosos. Gente, a gente que é da área de exata, coisa que a gente nunca teve, era um kit de 4 em 4 alunos. Você vai para a sala de aula com um kit que você, professor, compra para fazer para toda a turma, 40 alunos, um só. Lá não, era um kit de 4 em 4 alunos. Eu lembro, eu estava na escola classe. Sabe qual escola? Eu estava no 12 nessa época como diretora. Então eu entrava, as pessoas me chamavam, vim ver aula. Gente, eu ficava maravilhada. Os moleques gostavam. Eu lembro Pedras Preciosas, que na época que eu estudei aqui, Tom, que eu tenho até uma menção em honra, porque eu ganhei a Feira de Ciências, eu fui pedir Pedras Preciosas lá na Petrobras, emprestado. O professor teve que ir lá assinar. Eu fiz o meu projeto aqui, eu destilei cachaça. Naquela época eu podia, então eu destilei cachaça aqui no 102. Eu provava ganhei. Cachaça. Entendeu? Mas assim, e o Ciência e Foco tinha isso. Antes... E aí o sindicato vem e faz uma campanha por questão política. Então, assim, tem que ser blindada a educação dessas interferências políticas. O sindicato não pode vir, isso na época, né? Vir e vetar um planejamento pedagógico que não tem nada a ver com questões de categoria. Isso, sabe? Ingerência. Isso é ingerência. Se teve superfatura. Ingerência. Você vai investigar. TCDF, cara. Você falou assim, vamos fazer um projeto no primeiro aninho que era, e aí ele ia até o Fundamental 2, e a ampliação seria pro médio. Porque antes do Ciência em Foco, e aí eu vou voltar mais um tempo, eu acho que vocês davam nessa época, tinha uns carrinhos de ciências. Começaram a fazer tipo uns carrinhos de picolé de ciências, algumas escolas tinham. E aí, meteram os materiais lá, os materiais se perderam, não sei o que, e não foi pra frente. Então, assim,
A gente precisa de um plano para a educação que comece... Então, assim, ó, vamos fazer a partir de 2027 um plano para a educação. E ele vai ter que ter 12 anos para dar certo. E ele tem que ser um plano de Estado. Não adianta, porque em 12 anos você passa 3 governos. Tem que ser de Estado. São Na 3 verdade, tudo governos. na educação tem que ser de Estado. Sabe? Porque aí a gente para de ter essas interferências políticas que freia a gente, amarra. E assim, a gente morre muito na educação e de comunidade escolar em função disso. De você ter aquela vontade, aí vem alguém, puf, te corta. Te poda, né? Não tem recurso para isso. Não pode, ou a gente manda outro, não pode isso. Não pode, porque a casa tem uma licitação que sabe Deus quando e que vai sair. Certo. Como é que eu posso esperar na minha secretaria? Não pode comprar computador. A minha secretária sem computador. Eu perguntei quem vai fazer, então eu vou parar de emitir certificado. Vão te mandar uns computadores recondicionados de algum lugar. Lá no Programa no Futuro. Não, mas o Programa do Futuro assumiu um compromisso por você, viu, Mar? Vamos lá. Sem 3 e sem 2. Vamos lá. Rose, agora a gente vai se preparando para os momentos finais. A gente vai fazer perguntas aleatórias. Eu te entreguei um roteiro, aquilo lá a gente não vai seguir. Ela já virou o roteiro. A gente não vai seguir. Gente, não entendi não. As minhas coordenações são assim, tá? Eu não consigo seguir. Rose, Sepultura ou Raça Negra? Sepultura. Sepultura. Sepultura, Poxa, não é velho. possível. Rose, um momento difícil da sua trajetória. CF5. Mas por quê? Eu tinha saído de uma realidade de Santa Maria. Santa Maria era uma regional nova. Regional nova parecia cidade do interior. E lá a gente trabalhava tudo na lei. Eu cheguei para uma regional já antiga, que já tinha vícios, seus caminhos. Então, foi o primeiro ano, eu levei muito na cara naquele CF5. E o segundo pareceu o primeiro. Aí eu falei, não, é assim? Então barganha, vamos barganhar. Mas foi um ano de... Tanto que hoje eu saí do CF5, eu nunca mais pisei meu pé lá. Mas vai lá, Traumatizou, Kênia tá lá agora. Não, eu me dou muito bem com Kênia. Eu não consigo, eu não tenho vontade de ir lá. Você tem noção? Nós vamos fazer esse vídeo, viu, Enio? Do reencontro da Rose. Vamos lá filmar. Gente, tipo, olha de só. volta pra minha terra. Presta atenção. Uma das experiências horríveis lá, os alunos do CF10 desceram, cercaram a minha escola para pegar um menino lá. Cercaram a escola. Eu falei, gente, que lugar é este? É a 26 do Oeste. Gente, era assim, o CF5 era confusão atrás de confusão. Isso acaba com a paz do gestor, Acaba, né? você não tem como. Não tem projeto pedagógico que vingue porque você está apagando incêndio. Exato. Então, dentro do meu marco, um momento muito feliz. Era isso que eu ia te perguntar, um momento Escola lindo. classe 12. Inicialmente foi um desafio para mim porque eu não era de séries iniciais. E foi gratificante porque eu fui estudar, eu fui conhecer a realidade deles, me apaixonei pela realidade, aprendi demais, aprendi muito. Hoje lá na escola, mesmo quando eu vou em algumas situações, eu dou exemplo da escola classe 12. Que legal. Entendeu? Então assim, foi um momento na minha, foram 4 anos, onde eu fui muito feliz e onde eu descobri que nós, professores, nós conseguimos estar em qualquer lugar se a gente se propor, se a gente se abrir, for para conhecer, entendeu? Eu concordo. Assim, hoje eu tenho a percepção, os professores de séries iniciais tinham que ganhar fortunas, porque fazer um aluno ler, gente... Alfabetização. Gente, fazer um aluno ler... Me pergunta qual é o meu sonho na educação. Qual é o seu sonho? Alfabetizar. Gente, é uma marcha aquilo. Olha só, uma vez eu fui entrar em sala de aula para substituir uma professora que eu tinha faltado. Já começa a ler um texto, pegar um texto para ler. Gente, eles ficam toda hora. Eu falei, calma. Toda hora. Eu saí exaurida. Eles não deixam você acabar. Porque é da realidade deles. Não adianta fazer uma coisa. Eles não param. Gente. Um minuto. Você tem que ter um planejamento. O seu planejamento, ele tem que durar às 5 horas. Ele tem que durar de 1 até às 18, porque eles não param. Os professores lá do SED 6,
do Fundamental 1. Vocês estão de parabéns. Os professores do médio estão de parabéns. Parabéns, mas os de Fundamental 1, principalmente os do BIA, de 1º a 3º ano, cara, vocês são muito mágicos, porque você tem que fazer aquele planejamento de 1 da tarde até as 6. Eles não param. Um dia você vai. Um dia eu vou te levar. Eu vou te levar pra você passar uma tarde lá comigo lá, você vai ver. Eles não param. Mas também, assim, duas, né, situações felizes. Muito feliz também por eu estar no CEM3, eu fechar dentro da educação básica a última etapa dela. Não, falta o jardim. Eu vou fechar, tá? A minha trajetória profissional lá no CEM3, que vai ser minha última. Pensei que você ia pro jardim. Não vou não. Deixa... Não. Tá? Então, assim, muito feliz com isso. Deixa seu recado aí pra quem você quiser, pra quem você sentir no coração. Olha, vai ficar gravado, vai se eternizar. Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer o melhor. Acho que dentro da educação pública, assim, os alunos que estão ali, eles só têm a gente. Então, assim, sabe? Eles não têm outras possibilidades, essa é a nossa realidade. Na pandemia, isso ficou muito claro, na pandemia que a gente foi visitar menino, né? E que a gente se deparou. Eu acho que a pandemia foi um choque de realidade, divisor de águas, porque a gente sequer fazia ideia do que realmente era a vida daquele aluno. Então, quando a gente foi levar, que a gente lá na escola, a gente foi levar, ainda mais nesses Eldorado, não sei o que da vida aí, que lá no fim, a gente foi levar material impresso pro aluno. Gente, eu vi realidade assim que a gente fala, não, o aluno não tem acesso. Ele não tem. É não ter. Então, assim, a responsabilidade que a gente tem com esse aluno no momento que ele está lá na nossa unidade escolar, ela tem uma dimensão que a gente tem que dar muito valor a isso. Então, assim, a gente que está dentro da unidade escolar, a gente que está na equipe gestora, a gente está ali, a gente é o norte daquele grupo. A gente é o norte. Por mais que queiram desclassificar a nossa função, né? Que a gente recebe tanta situação ruim, né? Mas, assim, a gente é o norte para aquela comunidade, a gente é o norte para o nosso grupo de professores. Hoje eu usei a frase seguinte, né, discutindo o calendário. Eu falei assim, gente, eu tô cansada de ser mãe de adolescente, toda hora abrir a porta do quarto e falar, arruma seu quarto, meu filho. Tá falando justamente do pé de meia. Eu falei, eu tô cansada. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem e a gente é o condutor de tudo isso. Eu acho assim, até aquele professor que às vezes toda a coordenação ele tá lá querendo, né? Não, isso aqui, não sei o quê. Mas ele tem uma admiração por você, sim. Tá? E eu lá no fundo, né? Fundo dos seus olhos. Escondido mesmo. E assim, eu acho que nós somos eleitos. E a gente sabe, quando a gente vai para uma eleição, a gente sabe o grupo que não nos quer. A gente coloca nosso nome à prova. Mas a gente sabe o grupo que não nos quer. E para esse grupo que não nos quer, a gente tem que trabalhar em dobro. Para não dar a oportunidade deles falarem mal. Eu tinha razão. razão. Grande causa. Então, para este grupo, se ele falar, Rosilene, eu quero fazer um trabalho lá em cima da caixa d'água. Você vai fazer trabalho em cima da caixa d'água. É mesmo, Rosi? Então, porque eu não vou dar motivo. Vai que ele cai, né? A gente tem que dar. A gente tem que dar o subsídio pro cara fazer o serviço dele. Não, mas assim, não dá, sabe? Assim, se você sabe que fulano não gosta de você, que ele tá esperando um vacilo seu, uma queda sua, não dê essa oportunidade. E se você falhar, tem a hombridade de chegar assim, ó, professor, esse aqui foi mal, realmente eu não sabia. Ou, te questionou o professor? No momento eu não tenho resposta, mas eu vou lhe dar. Legal. E passou raiva, respira, não dá resposta. Pra mim, meu mantra máximo, nada melhor do que um dia após o outro e a noite no meio. Porque quem tem que me paga não me deve nada. E quem não dorme igual a mim, que a noite mesmo, fica igual a coruja. Eu fico igual a coruja. Tem dia que eu assisto uma série inteirinha, velho. Meu amigo, cuida disso que você vai infartar.
Vou nada. Nós não temos uma idade que não pode, tá? Pode Mas, não, tem muito podcast tem muito ainda. podcast, né? Pois Tem vai muita escola. dormir, vai É, dormir, vai é. dormir. Agora que começou. Tá? Mas assim, aqui tinha uma pergunta, né? Um filme. Um filme. É. Homem com H. Você assistiu? Assisti. Bom. Vamos recomendar mais uma vez. Quem não assistiu, Homem assista. com H. Homem Pra com mim, H. em termos de gestão, tá? Mas em termos até pra nossa vida. Um filme que eu gostei muito, inclusive eu assisti, depois eu fiz um trabalho quando eu fazia matemática na Católica, que tem a questão das religiões, né? Eu peguei esse filme, A Lista de Schindler. Pra mim, A Lista de Schindler O Flávio que falou, né? é um filme que mostra, assim, que não existe essa questão de você não ter opção. Não existe. Você tem opção, sim. Você pode estar no olho do furacão e você... na Lista de Schindler é muito, muito claro. Ele era um aliado dos nazistas, do regime, mas ele, dentro daquelas influências que ele tinha, ele foi lá e salvou. Então, tem opção, sim. Então, às vezes, a gente tá no olho do furacão, sem enxergar saída. Este é o momento da gente se recolher e pensar, tem saída sim. Pode ser que não seja a melhor saída naquele momento, mas tem saída para você não pôr tudo a perder. Então, para mim, A Lista de Schindler, ele serve como referencial em várias situações da nossa vida. Tá? Então, esse é um filme que para mim marcou. Muito bom. Tem um grande poeta da música brasileira chamado Chico Sainz. Um passo à frente, você não está no mesmo lugar. Pois é. Então a gente tem que dar um passo todos os dias. Porque se você der um passo, você já não está mais naquele lugar. Tudo se abre, tudo é novo, tudo se renova. Isso, e tem um poeta chamado Shakespeare, que ele fala: não importa em quantos pedaços seu coração tenha se partido, a vida não para que você recolha os pedaços do seu Claro, gente, coração. não para. Com essa eu gostaria de finalizar. Essa foi profunda. Cara, vou procurar essa citação. Depois de ele Shakespeare. falar que o professor ia cair da da poesia caixa do- d'água, Mas e ele aí tinha vai que- ele tinha pra tentar que- remediar. Poesia do Menestrel. Galera, muito obrigado. Rose, muito obrigado. Você é uma pessoa muito preparada, uma profissional preparada, uma profissional que tem o conhecimento, que deu para ver que você se dedicou de fato, que se esforçou Se para ir lá dedica até na hoje, nuance, naquele ponto cinza, sabe? Para você ter um conhecimento que dá para falar aqui, dá para reforçar isso. Para mim é muito legal ter você aqui, saber como que tá o 103. Você foi aluna do 102, eu fui aluno do 103. É uma escola que eu tenho muito amor, eu fiz meu ensino médio lá, uma escola de sucesso há muitos anos, e o que eu desejo é sucesso, de fato, para o 103 e para você nos Pra caminhos todos nós, que você né, amigo? nos Porque- caminhos que você decidir trilhar. Eu acho assim que quando a gente final de ano, né, que a gente vê os nossos alunos lá na formatura e a gente finaliza essa etapa, eu acho que Fecha o isso, ciclo, né? cara, acho que Legal. paga qualquer situação. Então assim, sou muito feliz e vou terminar minha trajetória profissional No dentro da Jardim. educação, no ensino médio, No tá, no Jardim. C3, muito feliz, tá? Assim, gosto muito da minha escola. As pessoas sempre me perguntam, nossa, por que você trabalha no Gama? Você mora tão longe. Trabalhei 1 ano no Riacho. Não me reconheci. Não me reconheci. No ano seguinte, fui lá na secretaria e falei assim, me deu meu ex-ofício, eu quero ir pro Gama, meu lugar é no Gama. Então, assim, faço esse trajeto todos os dias, gosto, sem problema nenhum pra mim. Assim, minha escola é lá no final do Gama, então eu ando do Gama todinho. Você percorre o Gama todo. Todinho. E gosto. Então, assim, eu acho que o importante na vida é assim. E falo, quem não se reconhece na educação, busca outra coisa, gente. Não fica não, porque você sofre, você faz os outros sofrer, você adoece. Então, assim, foi pra educação, viu que não é, procura outra profissão, vai ser feliz. Porque a gente veio nessa vida pra ser feliz. Menos do que isso, Não a dá. gente não dá. Nossa, sabe as Bom. palavras. Muito obrigado pela presença, ó. Eu acho que mais um episódio que a gente teve que provou que o diretor, ele está além da mesa, ele tem uma vida, ele tem uma estrutura, ele tem um preparo, ele se dedica, ele não acorda cedo e dorme tarde à toa, ele tá lá com um propósito, que é o quê? Todos os dias ele quer transformar a escola,
todo mundo que está em volta da escola, os alunos, os funcionários, do mundo melhor. E quando a gente chega em casa, quando a gente consegue dormir, quando não dorme a gente tal, a gente tem aquela sensação de dever cumprido. Mais um dia, mais um leão, mais um dragão, mais uma arpia, mais alguma coisa que a gente matou ali, que a gente enfrentou. Rose, obrigado. Obrigada a você, Ó, gente. Muito bom. Experiência muito boa, tá? Pode ter Tamo certeza. junto, obrigado viu, meu parceiro? sempre. Gente, Tamo junto. como é que tu fala? Coloca nos comentários. Rose aposenta do jardim. Você que chegou até aqui, escreve Rose Não. no Jardim. Não, gente, já não dá. E como é que tu fala lá? Sepultura melhor do que... Você vai escrever Raça Negra, Raça vai colocar Negra. uma setinha virada e aí escreve Sepultura. Não. Sepultura melhor do que Raça Negra. E a gente tá com essa polêmica desde sempre. Gente, as culturas estão aí, né? E elas, graças a Deus, a cultura tem esse dom de abraçar todos. Tá bom. Muito obrigado. Gente, Obrigado, obrigado, Rose. valeu, Tchau, aquele tchau. abraço. Valeu, Enio. Até a Gente. próxima, obrigado, Enio. Saúde. Tchau.